Fala pessoal, tudo bem? Cleiton da FICA falando. A gente está em mais um podcast Pausa para o Café, né? E sempre lembrando que é um podcast direcionado aí para pessoas da área de RH, empresários, é quem de certa forma está buscando desenvolvimento de liderança e assim por diante. O assunto de hoje é extremamente bacana, né? A gente vai falar sobre felicidade no trabalho, que é um tema que cada dia mais tem sido amplamente discutido e falado em todos os eventos de RH que a gente participa. E para isso a gente trouxe uma convidada super especial, né? Ela que é mentora, consultora, palestrante, também é mediadora no Sebrae, é fundadora do grupo CORE, que é um grupo de RH que fica na região de Monte Alto, mas eu sei que esse grupo tem crescido muito, né, se expandindo aí para várias regiões, e ela também é coautora do livro A Arte de Liderar. Sandra Cavallari. Seja bem-vinda, Sandra. Muito obrigado aí pelo convite. É uma honra te receber aqui hoje. Bom dia a todos. Cleiton, eu que fico honrada com o convite e muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Prazer. Obrigado, Sandra. E assim, eu estava vindo para cá pensando, né? Eu acho que hoje, dentre os podcasts que eu gravei, Sandra, é um dos que eu vou conseguir tirar mais proveito para mim, né? Para o meu dia a dia como líder, que eu também sou da minha equipe, porque a gente às vezes na nossa tocada lá do dia a dia, a gente tem que tomar algumas decisões que muitas vezes acabam sendo contraditórias com relação a proporcionar para as pessoas o que é a felicidade no trabalho, né? E muitas vezes a gente fala em proporcionar felicidade no trabalho, mas a gente nem sabe muito bem como que a gente tem que fazer isso acontecer, né? Então, assim, a primeira coisa que eu queria que você falasse para os nossos ouvintes é, de fato, qual que é o conceito de felicidade do trabalho? O que seria a felicidade no trabalho e quais são os impactos que ela traz para a empresa, para o desempenho dos colaboradores, para a entrega de resultados propriamente dita? Muito bom. Então, quando a gente fala de felicidade no trabalho, a ideia que vem normalmente é de que vamos melhorar benefícios, vamos colocar uma mesa de ping-pong aqui para o pessoal poder brincar na hora do intervalo, vamos diminuir a carga horária, enfim, não é sobre isso, ou melhor, não é só sobre isso, né? É algo muito mais além que isso. A psicologia positiva, ela explica, né, que a felicidade eudaimônica, ela é importante sim, né? Então a gente precisa de ter certas coisas, mas a gente não precisa ter para ser, né? A gente realmente precisa ser para ter. E aí a gente entra muito na questão dos valores, né? E entender quais são as nossas forças de caráter, né? Quais são as nossas virtudes e colocar em prática essas nossas virtudes no dia a dia. É claro que seria muito bom se a gente pudesse sempre trabalhar naquilo que a gente gosta, né? Mas nem sempre a gente consegue ser remunerado realmente de acordo com aquilo que a gente gosta muito de fazer. Mas quando você identifica quais são realmente as suas virtudes e as coloca em prática no dia a dia, então isso vai te trazer realmente um prazer em poder estar sendo aquilo que você realmente é, né? E aí você não entra em contradição com os valores. E então eu falo que é uma expansão da consciência, sabe, Cleiton? Da gente entender qual que é o meu papel aqui nesse mundo, né? Fala-se muito de propósito, né? Então, qual que é o meu propósito? E aí eu posso trilhar, então, a minha missão direcionada ao meu propósito. Muito bom. E assim, tem uma coisa você falou um detalhe, né? Colocar a mesa de ping-pong ou o gramado lá de grama sintética dentro do escritório, ter uma bela área de descompressão. A gente vê várias empresas com iniciativas como essa, mas nem sempre o resultado dessas empresas chegam, né, da forma que, de repente, o gestor gostaria que chegasse. Talvez eu tenha toda essa estrutura montada, mas eu não tenho o engajamento da equipe no propósito da empresa, né? Como que você acha como que você acha que o RH, o que ele pode fazer para conseguir implementar, de fato, boas práticas
para conseguir atingir essa felicidade no trabalho. Porque, veja bem, a gente sempre fala, vamos aumentar benefício, né? Como você bem colocou, um pacote de benefício personalizado que vai atender aí diversas gerações. Mas nem sempre é isso que a pessoa está buscando, né? E nem sempre é isso que vai fazer a diferença na vida dela. Né? Então, assim, no seu ponto de vista, quais são ali os princípios básicos que o RH precisa observar, que ele precisa ter o cuidado do dia a dia ali com o colaborador, para que venha à tona, de fato, essa felicidade, para que o funcionário esteja ali, mesmo às vezes numa atividade que não é a atividade que ele ama, mas que ele tenha, vamos dizer, uma relação de respeito com aquela atividade. Se você puder elencar alguns itens, Sim. eu acho que vai ajudar bastante quem está ouvindo. A gente precisa ter coerência, né? Então, quando quando chego numa empresa, por exemplo, eu gosto de fazer um mapeamento, né, do perfil dessas pessoas, de entender quem é quem na fila do pão, quais são as características de cada um, para ver se vem de encontro com aquelas atividades que a pessoa está fazendo. E muitas vezes a gente pode fazer um movimento interno ali, né, remanejar as pessoas. Sabe aquela história, pessoa certa para o lugar certo? Então, tem muito disso, né? Quando a gente faz esse mapeamento de perfil, a gente consegue identificar, por exemplo, não adianta você querer que uma pessoa analítica seja uma ótima recepcionista, que vai estar ali sorridente o tempo todo, que ela, claro, né? Vai de cada um se esforçar para... A gente pode fazer tudo o que a gente realmente quiser, mas quando eu facilito isso, fica mais fácil, porque uma pessoa analítica, ela vai se dar muito melhor diante de controles. Então, tem muita coisa dentro de uma empresa que você pode utilizar um analista para cuidar, né? A parte contábil, por exemplo, financeiro, são pessoas que se dão muito bem nesse tipo de atividade. Então, é uma das coisas que a gente pode fazer, identificar, né? O autoconhecimento é a base de tudo. Né? Então, como eu disse no início, é a gente expandir a consciência, Cleiton. Que quando a gente expande a nossa consciência e começa a fazer sentido, por que eu estou aqui? E buscar realmente o propósito. E nessa expansão, eu estou trabalhando numa empresa que faz sentido com aquilo que eu estou buscando, vai ser maravilhoso. Mas se não faz, enquanto eu estou ali, né, eu tenho que tá no time, eu tenho que jogar a favor e não contra, né? Uma coisa que eu falo muito nas empresas, você pode sair do jogo a qualquer momento, mas você não pode jogar contra. Então, para isso, a gente precisa se desenvolver, se conhecer, né? E quando o RH entende isso e ajuda nesse processo, porque muitas vezes esse despertar não chega assim, não é todo mundo que está atento a esse despertar, né? Então, você tem uma ajuda ali de alguém para poder buscar se conhecer um pouco mais, começa a fazer razão. Então, por exemplo, eu comecei a minha vida trabalhando em escritório de contabilidade. Né? Eu fazia contabilidade, não é uma coisa que hoje eu me vejo fazendo. Né? Fiz folha de pagamento, atendo algumas empresas com isso, faço cálculo de liquidação de sentença trabalhista, mas eu consegui me identificar, eu sei qual que é o meu propósito, né? E o meu propósito é estar com as pessoas, de ver o bem-estar dessas pessoas, né? E aí, qual que é a minha missão para ver isso? Então, todo esse trabalho que eu venho me desenvolvendo me traz sentido, né? Traz sentido para a minha vida, para o meu propósito. Só que para isso eu precisei me conhecer. Então, quando o RH ele busca ferramentas para ajudar, para auxiliar as pessoas a se conhecer, elas passam a tomar mais consciência e aí elas também passam a valorizar aquilo que elas estão fazendo e aí é um ganha-ganha, né? E quando não, ela se vê realmente diante de um momento que não faz sentido e ela pede para sair do jogo e está tudo bem e a gente vai colocar pessoas que estejam realmente empenhadas para aquilo. Muito então, bom. Eu acho que o negócio é a gente buscar o autoconhecimento. Então, assim, a gente pode dizer que é uma via de mão dupla, né? Porque, de um lado, a gente tem a empresa, né? E a empresa, obviamente, ela quer que aquele funcionário dê resultado, né? Não vamos tapar o sol com a peneira aqui, é o objetivo. E do outro lado, a gente tem o colaborador que está no mercado de trabalho, muitas vezes buscando, né? Onde ele vai, de certa forma, se
colocar melhor, né? Com o que ele vai se identificar. E hoje em dia, só te cortando um pouquinho, mas não Fica à queria vontade. perder o gancho, as pessoas, elas colocam tudo na mão da outra, né? Principalmente o trabalhador. Ele coloca a carreira dele na mão da empresa. Ah, porque a empresa não investiu em mim, é porque a empresa não deu um treinamento para mim, é porque a empresa, né? Eu falo, gente, quando eu tenho a oportunidade de estar com essas pessoas, eu falo, né? O responsável da minha carreira sou eu. Eu tenho que buscar atrás, eu tenho que me preparar para quando surgir a oportunidade eu estar pronta para poder abraçar. E não esperar surgir a oportunidade e ficar ali esperando que alguém faça algo por mim, né? Então, de novo, é o expandir a consciência. É a gente tomar as rédeas da nossa vida, da nossa carreira, ser o protagonista, né? Da nossa vida e ir em frente. Nossa, e assim, poxa, ficou muito conveniente essa sua fala, porque justamente nessa via de mão dupla, qual que é a responsabilidade do funcionário para dar certo isso? Porque a gente atende empresas de vários segmentos, de vários tamanhos, com todo tipo de estrutura, e eu percebo que em alguns casos as empresas elas têm feito movimentos para tentar buscar ferramentas e deixar com que o ambiente muito mais favorável para o colaborador, né? E em alguns casos é feito grandes investimentos buscando isso, né? E qual que é o papel do colaborador para fazer isso dar certo? Né? Porque não adianta nada eu, como empresa, tá fazendo um baita movimento para trazer esse conforto, essa qualidade de vida. De repente eu coloco lá um benefício para a pessoa ter um apoio psicológico, um apoio nutricional, ou alguma coisa que vai cuidar do bem-estar dessa pessoa, porque eu imagino que toda a felicidade no trabalho gera esse bem-estar, gera toda essa entrega, né? Mas se o colaborador do outro lado não compra a ideia, você acha que talvez tenha um problema de comunicação entre RH e o colaborador, ou por outro lado, algumas pessoas são desinteressadas mesmo e elas não estão buscando? Quais são assim as principais barreiras que você normalmente encontra por aí? Já dizia Chacrinha, né? Aos geração X aí que estejam nos ouvindo, né, vão lembrar disso, né? E as novas gerações talvez nunca ouviram falar disso, mas o Chacrinha era um apresentador de TV e ele sempre dizia isso na década de 80, né? Quem não se comunica se estrumbica. É bem por aí. E isso continua, né? A comunicação realmente ela é algo que impacta muito na nossa vida pessoal, inclusive, e profissional, então nem se fala. Então, de novo, eu penso que a gente tem que expandir a consciência e o RH ajudar nesse processo, né? E como que a gente ajuda? Trabalhando a cultura. E para trabalhar a cultura, você tem que falar uma vez, falar duas, falar três, né? E mostrar para as pessoas. Às vezes eu costumo fazer uma comparação. Vou ter que entrar na geração X de novo. Nós Fica à somos do tempo vontade, que, não, que tá, a gente tá dirigia liberado. carro sem cinto de segurança, a gente pilotava moto sem capacete, né? E aí isso quando foi introduzido na cultura de ser algo assim obrigatório, não foi fácil, né? Quanto que teve que ter de comunicação em relação Nossa. a isso? Ou vamos falar da pandemia, na época do uso de máscara. Quanta resistência para algo que ia fazer bem para a gente mesmo, Uhum. né? Então, e como que a gente consegue resolver isso, né? Então, dentro das empresas, a gente trabalhava muito essa questão da comunicação, treinamento, orientação e, acima de tudo, a escuta, né? A gente ouve muito falar aí de treinamentos de oratória, mas e de escutatória, né? Então, eu percebo que nas empresas também falta essa segurança psicológica das pessoas serem o que elas realmente são, de se posicionarem, que isso é importantíssimo para o nosso bem-estar e para a nossa saúde mental, inclusive, e faz todo o sentido de entender e de valorizar aquilo também que a empresa está oferecendo, né? Eu também minha experiência, eu tenho 30 anos de carreira, né? E vivenciei esses processos em várias empresas. E recentemente eu tive uma dificuldade muito grande numa empresa que eu fui atuar e existia assim muita comparação com uma empresa do mesmo segmento, mas uma empresa milionária, né? Eu estava falando de uma empresa aí de 130 funcionários e o pessoal comparando com uma empresa de 1.000, né? Uma multinacional e eu estava falando de uma empresa familiar. Então, é realmente o diálogo,
né? Quando eu sentei com esses funcionários e mostrei para eles, né, onde a gente estava, onde a gente quer chegar, qual que é o papel deles na contribuição desse processo, né? E fui também identificando junto com eles o perfil de cada um e mostrando através de testes, né, que a gente tem alguns aí para ajudar nesse processo de autoconhecimento, de entender quais são os suas forças de caráter, né, os seus valores, e você poder colocar aquilo na contribuição daquilo que você está sendo colocado ali na empresa para fazer, começa a fazer sentido. E aí a pessoa, então, ela se engaja. Né? Porque o engajamento, a pessoa ela tem que se pertencer. E a hora que ela percebe tudo isso, e ela se sente pertencente, ela vai engajar, ela vai produzir, e aí as coisas começam a fazer sentido, e elas começam, então, a olhar com outros olhos e entender, e até defender, né? Então, hoje, eu tinha colaboradores que saíram dessa empresa para ir para essa outra, e hoje eu tenho ao contrário. Dessas empresas vem para essa menor, mas que tem essa cultura muito mais clara, né, e compartilhada no ambiente de trabalho. Porque eu falo, se tem uma coisa que é insubstituível, é o olho no olho, né? Porque você ter condição de trabalhar numa empresa que você consegue acessar os seus gestores, os líderes, né? Que você consegue compartilhar a sua angústia, a sua dor com essas pessoas e você é ouvido, isso faz uma diferença enorme. E tudo que você falou, a gente já tem alguma experiência de mercado e a gente consegue ver isso na prática, né? Sandra, ninguém segura um funcionário quando ele veste a camisa da empresa. Né? Acontece uma mágica maravilhosa, né? Porque a gente vê de tudo. É muito comum sempre a gente falar do lado ruim. Mas fulano não faltou, não sei o que, não está comprometido, que dificuldade para contratar, né? Isso aí é uma coisa que a gente ouve o tempo todo, em todo lugar que a gente vai, mas pouco se fala da pessoa que veste a camisa de verdade. E quando a empresa consegue passar essa cultura, falar sobre esses valores e abre um canal de comunicação para o funcionário, quando esse cara veste a camisa, acontece uma revolução dentro da empresa, não é? Com certeza. E é um trabalho, você não faz do dia para a noite, é claro, mas ele é possível. Ele é possível. E é lindo de ver o processo, né? Eu falo que é igual a borboleta, né? A hora que ela sai do casulo, né? Então, a hora que a pessoa entende qual que é o propósito dela, né? Que o propósito, ele é uma força, né? Que faz com que a gente consiga... porque tem a diferença da missão e do propósito, né? A missão seria as metas para a gente atingir o objetivo que é o propósito. Eu posso ter o mesmo propósito que você, mas com missão diferente. Uhum. Né? Então, quando a gente começa a colocar isso, esclarecer isso para as pessoas, passa a ficar mais fácil a caminhada, né? E passa a fazer sentido, passa a fazer razão, e aí você se sente pertencente àquilo e não tem como ser diferente, né? É lindo, é mágico, é mágico. Muito bom. É muito bom. E aí eu vou pegar agora uma consultoria grátis, né? Vou aproveitar que não ia perder a chance, óbvio, né? Para as lideranças, o que o líder, de fato, tem que fazer no dia a dia para promover esse ambiente favorável para que esse funcionário ele tenha pleno conhecimento dos limites dele dentro da empresa, porque é bom deixar isso claro, você mesmo já comentou aqui, né? Dele ter o entendimento que, gente, durante o jogo, vamos jogar, né? Vamos colocar o coração em campo e vamos para cima, né? Mas cada um tem a sua jornada. Eu falo muito isso na empresa para minha equipe. Eu não me importo de ser um degrau da escada, né? Se você quer algum dia galgar outro segmento e trabalhar em outra coisa ou ter a sua própria empresa, problema nenhum, né? Mas joga limpo com a gente, porque a gente pode ser um motor propulsor para você chegar no seu objetivo quando as coisas são claras, né? Então, qual que é o papel do líder nesse sentido? Assim, o que ele tem que fazer no dia a dia para deixar essa regra do jogo bem estabelecida e de modo que o funcionário ele tenha ali condição de buscar, de ter essa tranquilidade e tudo mais? O líder, né, ele tem que ser o porto seguro do colaborador. O colaborador tem que ter essa segurança no líder.
E muitas vezes nós, né, como seres humanos, a gente deixa um negocinho que tem dentro da gente chamado ego tomar conta, né? E às vezes quando a gente ocupa um papel de liderança dentro de uma empresa, esse ego ele massageia um pouco mais e ele cresce um pouco mais e impede, né? Muitas vezes da gente ser esse apoio. Como você disse, eu não me importo de ser um degrau, né? Então o líder ele tem que estar aqui para servir, né? E o líder, ele tem que tirar o julgamento, né? Acho que são duas coisinhas básicas, né? Você trabalhar o ego e tirar o julgamento que amplia a tua visão. E aí você passa a escutar as pessoas, a ouvi-las com mais propriedade, né? Porque quando você tem um julgamento, a pessoa começa a falar, você já está julgando ela. Ela está falando, você não tem espaço para poder realmente ter a compaixão, né? Porque a gente tem que ter empatia, temos, né? Mas mais que empatia, a gente tem que ter a compaixão, porque quando eu tenho só empatia, eu vou querer fazer por você. E o líder, ele não tem que fazer pelo liderado, né? Mas ele tem que ter compaixão para ajudá-lo a atravessar aquele momento, a chegar onde precisa chegar. Então, de novo, eu acho que a gente podia começar a pensar mais em ter treinamentos de escutatória do que de oratória, do que né? de oratória, porque acima de tudo o líder ele tem que escutar, né? Ele está aberto realmente para ouvir, e como eu venho falando muito, não tem mais espaço hoje para que tenhamos aqueles líderes que manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não temos espaço mais para dizer, olha, você deixa seu problema na porta e entra para trabalhar, mas depois existe você esse sai. tipo de líder ainda? Existe. Infelizmente existe. Nossa. Infelizmente existe. É uma dureza, hein? Não é fácil. Então, como eu falei no início, a gente tem que ter coerência, né? As regras, elas existem, elas têm que ser cumpridas, mas elas também têm que ser atualizadas, né? Por exemplo, CLT é algo que está aí no mercado há quanto tempo, né? Ela foi criada em 1940, 42, não lembro exatamente, né? Eu vou falar a data aqui para não cometer algum erro. Tivemos algumas alterações aí em 2017 na CLT, mas e olhando o bem-estar das pessoas? Nada, né? Nada, né? Essa questão de carga horária, por exemplo, será que ela não está? Hoje, né, a CLT ela permite que você trabalhe 8 horas por dia, né? Uma carga horária de 44 horas semanais. Você pode exceder mais 2 horas, 10 horas trabalhando. Eu tenho visto empresa trabalhar 12, 14 horas, né? Como no Japão. Nossa! E qual que é a qualidade de vida disso, né? Fica muito complicado, né? Então, assim, a felicidade, você tem que ter um equilíbrio. Dificilmente esse funcionário tá feliz, né? Vamos ser honestos. Porque, assim, por mais que eu goste do que eu faço, a vida, ela tem que ter um equilíbrio. Eu tenho que ter outros prazeres também, né? Porque senão vai chegar uma hora que isso vai estafar, né? Então, tem que ter esse equilíbrio de vida pessoal e buscar realmente prazer em outras coisas, não só no trabalho, né? Eu adoro o que eu faço. Eu também, muitas vezes, se deixasse, aí eu ficava, né? Mas tudo na vida a gente tem que ter o equilíbrio. Né? O que a gente quer dizer aqui é que não, eventualmente fazer uma carga horária maior não tem problema, né? O problema é quando isso vira uma regra. Exato. Né? Poxa, tudo agora virou urgente, eu não tenho mais tempo para acompanhar meu filho, de repente, no médico, eu não consigo mais levar ele na escola, enfim, eu não consigo nem acompanhar a vida, porque eu saio de manhã, ele tá dormindo, eu chego, ele tá dormindo. É isso que a gente quer dizer, né? Extrapolar isso que não é legal. E aí, uma pergunta assim, que eu acho que é uma curiosidade de muitas pessoas. Até que ponto a minha vida pessoal influencia na minha felicidade do trabalho? E até que ponto a empresa tem que estar preocupada com isso? Porque assim, ninguém é perfeito, todo mundo tem problema, todo mundo tem, né, os problemas da casa, finanças, né, e assim por diante. A gente não tá bem todo dia. Por mais que eu amo o que eu faço, vai ter dia que eu vou chegar lá com a orelhinha meio baixa, falar, poxa, hoje eu queria nem ter saído da cama. Imagina, né? Nós mulheres, né, que temos até TPM. Pois é. Assim, a gente vê muita situação, né? A mulher que acabou de ter bebê, por exemplo, ela não quer ir trabalhar, assim, né? E é óbvio que ela não quer ir trabalhar, porque ela tá ali, acabou de ser mãe, tem, né, aquele serzinho maravilhoso, totalmente dependente. Então, imagina, eu fico pensando nesse desconforto, né?
Óbvio, são situações em que eu acho que a empresa ela precisa tentar buscar um equilíbrio. Mas até que ponto essa vida pessoal interfere na felicidade do trabalho, na sua opinião? Ah, interfere em tudo, Cleiton, né? E aí, quando eu falo assim, né, não tem como a gente deixar o problema na porta e entrar, a empresa ela tem que acolher e aí, de novo, né, quando a gente coloca as coisas às claras, né, e a gente tem esse lado escutatório, né, a gente passa a ouvir a pessoa, eu consigo entender que aquele dia que ele não está tão bem, a produção dele não vai ser 100, vai ser 80, Uhum. e tá tudo bem. Né? Agora, é claro que para a empresa também esse processo ele não pode ser contínuo, né? Ele vai ficar quanto tempo produzindo 80? Então, esse trabalho ele é importante de ouvir a pessoa e de dar a oportunidade para ela colocar esse sentimento, porque muitas vezes a pessoa só precisa de um desabafo. Sim. É só isso. Eu tenho visto muito isso, eu tenho feito atendimentos dentro de empresas para isso, né? E quando ela não está naquele dia bom, que ela não vai produzir tão bem, se ela for chicoteada, né? Tudo aquilo que eu fiz de bom, de que Uhum. valeu? Né? Então, é o caminho do meio, né? É o equilíbrio. Não, a gente tem que ter esses momentos, não dá para ser 100% o tempo todo. E a gente tem que ter consciência disso. Né? E é como você bem disse, né? A gente tem que se colocar no lugar do outro Uhum. também, né? A gente sabe que tem muita coisa que acontece, não é porque eu quero que acontece, é que são situações da vida, né? E vão acontecer, são inevitáveis. Exato. E aí a gente vai fazendo esse acompanhamento. E as pessoas, elas precisam de metas. A gente tem que ter meta pessoal, meta profissional, né? Para saber onde está, onde a gente quer chegar, qual que é o caminho que eu vou utilizar para chegar onde eu quero chegar, onde eu preciso, onde a empresa precisa. E se em algum momento eu oscilar, tá tudo bem, né? Eu tô Uhum. aqui para te confortar, para te ouvir, para te ajudar. A partir do momento que a pessoa também já não consegue voltar, né, na mesma produtividade, aí entra na questão de gestão, né? Porque a empresa também ela precisa, ela nasce para dar lucro, né? Sim. Claro. Mas, de novo, a gente tem que ser coerente. Agora, não tem como eu olhar para isso e querer punir a pessoa naquele momento que ela perdeu algum ente querido, né? Volta a trabalhar no dia seguinte, porque a vida continua. Então, você tá com a cabeça, né? E você não vai produzir, não Muitas vezes adianta. fora de Né? órbita, Tem né? gente que não, tem gente que funciona melhor sob pressão, tem gente que Uhum. funciona melhor assim, né? Então, a gente tem que ter esse acolhimento e essa segurança psicológica também para eles realmente serem quem são, quem realmente são e poderem colocar aí o coração na mesa e trabalhando com o pertencimento, né? E as pessoas passam a entender. A empresa, ela tá ali, ela conta com ele, ela dá aquele suporte para ele, mas ele tem que reagir para que a gente consiga atingir o objetivo comum. Porque se eu me sinto pertencente à empresa, eu quero atingir o objetivo que ela estipulou, né? E então vai fazer sentido em algum momento eu não estar bem, mas eu vou querer me reerguer para estar junto, né? Lá Uhum. no final, para a gente estar junto. Então é isso. E quando você não tem esse trabalho aí dentro da empresa, muitas vezes as pessoas elas se sentem rejeitadas, né? E aí, sabe aquela coisa de criança marrenta, né? Agora, só porque você falou, eu não vou fazer, né? Não, era o personagem lá da Mônica, né? É bem por aí. Então, é sobre isso, né? Minha visão é essa. E assim, né? Eu acho que quando tudo isso funciona, é como a gente falou anteriormente, né? A pessoa, poxa, passou por um momento difícil e ela teve o respaldo da empresa naquele momento. Gera Eu acho que gratidão. é isso, e eu acho que isso acaba gerando a felicidade no Uhum. trabalho, porque a partir do momento que aquela pessoa está recuperada, ela vai ter a gratidão de falar, poxa, agora eu tenho que fazer uma entrega à altura aqui, porque quando eu precisei, a empresa me acolheu. Né? Então isso É. faz um diferencial assim gigantesco para ambas as partes, inclusive, né? Aí eu entraria até um pouquinho na questão de espiritualidade, né? Nos negócios, que não tem a ver com religiosidade, mas Uhum. que existem algumas premissas, né? Por exemplo, isso está escrito, né, na Bíblia, então a Bíblia ela é comum para qualquer religião, né? Uhum.
E sistemicamente, né, isso também eles dizem que tem 3 leis universais, né? A primeira delas é honrar pai e mãe, a segunda é o dar e receber, e a terceira é o sentir pertencente. Então, quando a gente trabalha bem essas 3 situações, a gente passa a ser uma pessoa com uma espiritualidade mais aguçada, e isso faz com que você valorize mais as coisas e passa a ter mais gratidão, né? Porque gratidão não é só eu falar obrigada, gratidão, namastê, é o sentir realmente gratidão. Então, nesse processo dentro de uma empresa, quando você acolhe as pessoas, elas se sentem gratas, né? E a gratidão começa a reverberar isso, e isso acaba, o universo ele vai te trazer de volta. Então é um negócio mágico de novo também, né? É igual você jogar uma bolinha de ping-pong na parede. Quanto mais força você jogar, mais forte ela volta para você. Sim. Então, quanto mais eu tiver realmente gratidão por tudo aquilo que eu esteja vivenciando, mais forte vai voltar para mim. Então, a prosperidade, ela não tem como falar de prosperidade sem falar de integridade, né? Bom. Não tem como falar de integridade sem falar de felicidade. Então, tudo isso é uma cadeia, né? Acaba puxando um para o outro. E com certeza, nesse trabalho de pertencimento que você gera, quando você acolhe a pessoa, quando você mostra para ela qual que é a sua meta e você ajuda ela nesse processo de autoconhecimento, ou se ela vai buscar esse processo sozinha, isso começa a fazer sentido, o negócio começa a girar, né? E as coisas começam a acontecer numa proporção que você fala, nó, né? Que fantástico, né? E eu me sinto merecedor de tudo isso. É só prosperidade para ambas as partes, né? E pra assim, ambos. a pessoa, a gratidão ela é contagiante, né? Muito. A pessoa que passa por uma situação como essa e teve esse acolhimento, né? Ela não vai ficar só feliz, né? Trazendo aqui um pouco para o nosso assunto ou grata, mas ela vai difundir isso para a empresa inteira, né? Talvez na informalidade lá da mesa do bar, que ela vai estar com os amigos dela, que surgir algum assunto, ela vai às vezes compartilhar isso ali naquela roda, e as pessoas que nem às vezes trabalham na empresa vão ter lá uma sementinha plantada, né? E futuramente essa pessoa pode ir lá entregar um currículo, às vezes é uma pessoa qualificada, porque ouviu a Sandra falou, gente, eu passei por um momento difícil, e quando eu passei por um momento difícil, a empresa me acolheu, me deu todo o respaldo do mundo. Então, de certo modo, esse funcionário ele vira um divulgador de coisas boas, né? E isso, como você falou, vai voltar para a empresa em algum momento, não tenha dúvida disso, né? E para o próprio colaborador. Sim, né? sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. E aí eu fico pensando, Sandra, porque trazendo um pouco para a realidade dos clientes que a gente atende, né? Porque nós atendemos clientes de grande porte, de médio, de pequeno, a gente acaba tendo um pouco de tudo lá. Mas eu percebo que as grandes empresas elas têm uma dificuldade muito grande de implantar, né, a felicidade no trabalho, mesmo muitas vezes tendo recurso infinito para fazer isso acontecer. Por que você acha que demora talvez um pouco mais para chegar nas grandes empresas? Eu entendo que teve e tem ainda muita resistência, né? Ainda é um assunto, a felicidade no trabalho é um assunto que era muito ficava muito nas mãos de gurus aí, de automotivação, é um negócio mais místico, né? Então gerou, eu acho que alguns preconceitos, né? Que vêm sendo quebrados, né? Quando eu comecei a estudar felicidade no trabalho, era assunto assim que nem na capital, em São Paulo, você tinha espaço para isso, né? Isso estava mais nas grandes, como Belo Horizonte, Rio de Janeiro. Eu lembro que na época, há uns 15 anos atrás, era isso. E hoje a gente tem diretora da felicidade aqui em Araraquara. Que legal. Né? A Heineken, ela contratou o ano retrasado. Olha, que legal. Uma diretora de felicidade, e isso para mim foi muito bom, porque eu acabei tendo mais abertura também nas empresas, né? Eu já tive, né, situações de que o diretor mesmo olhar para mim, né, e achar meio balela tudo isso que a gente está falando aqui, mas que faz tão sentido. Pode parecer meio fora da casinha muitas vezes, fora do contexto, mas a hora que você começa a olhar o que está acontecendo nas universidades por aí, em outros países, né?
já temos países que não utilizam mais o PIB, né, como o indicador de crescimento, e sim o FIB. Né? O PIB é Produto Interno Bruto, o FIB é Felicidade Interna Bruta, que mede tudo que o PIB mede, mais a felicidade das pessoas, né? Que legal. Então, isso não é assunto mais só do Butão. Que bacana. Né? Que já é uma característica deles, né? Essa questão do bem-estar, da felicidade, né? Mas já se expandiu em outros países. Então, você vê que realmente isso tem tudo a ver. Tem tudo a ver. E assim, para o gestor de RH, para o dono de empresa que eventualmente está nos assistindo ou está nos ouvindo, eu acho que precisa ter um ponto de atenção muito importante, porque esse tema ele traz melhoria de desempenho, né? Não vamos falar do interesse comercial agora do negócio, porque ele existe, óbvio, mas invista em felicidade no trabalho, porque o seu colaborador vai atender melhor, ele vai ter liberdade de te trazer novas ideias, né? De talvez trazer uma ideia, inclusive, inovadora para o seu negócio. Né? Ele vai te ajudar a contratar melhor, porque talvez ele vai trazer indicações de pessoas que estão no mercado e que têm um desejo de trabalhar na empresa porque ele ouviu alguma coisa nesse sentido. Então, assim, são diversos os benefícios que a empresa tem pelo fato de promover a felicidade no trabalho, de acolher as pessoas, exatamente, de dar abertura, enfim. Eu imagino que você deve ter aí vários exemplos aí na sua caminhada de empresas que foram muito bem sucedidas na tentativa ou na implantação de processos ou de ferramentas que ajudavam o funcionário a alcançar a felicidade no trabalho, não é? Com certeza. Até respondendo um pouco da pergunta anterior, né? A ciência da felicidade, hoje existe, né? Faculdades aí de graduação de ciência da felicidade. Ela vem para provar tudo isso que até então era algo mais místico, né? Então, a ciência, ela está provando por A mais B que realmente a felicidade, o bem-estar, ele vai fazer a diferença na vida das pessoas, não só enquanto seres humanos, né? Enquanto na vida pessoal, mas reflete na vida profissional. E sim, Cleiton, existem técnicas, né, para a gente poder aplicar no dia a dia. Inclusive, o livro A Arte de Liderar, né, eu sou coautora do capítulo 21, que fala da felicidade. Eu trouxe um exemplar para você de presente. Ali eu trago técnicas que são coisas assim simples, né, que você vai falar, poxa, nossa, né, minha mãe, minha avó já falava disso, né? E que foram se perdendo, né? E tem outras técnicas que a gente pode estar implantando no nosso dia a dia, na vida pessoal, que vai refletir na vida profissional, que isso vai gerar a tão sonhada produtividade, né? Das pessoas no ambiente de trabalho. É isso, é um baita desafio. E aí eu queria uma dica sua. Vamos pensar numa empresa de médio porte, 100 e poucos funcionários, que de repente queira ter alguma iniciativa nesse sentido. Que dica que você deixaria para esse gestor de RH? Por onde que ele deve começar? O que ele deve olhar primeiro? Qual que é o primeiro passo para tornar tudo isso possível? Regulamento interno. Ai, o famoso regulamento interno. Ai, me dá até um frio na barriga. Sabe, eu acho que a gente tem que olhar regulamento, tem que ver mapeamento de processo, entender qual que é o papel de cada um lá dentro, e fazer mapeamento de perfil para ver se o mapeamento aí, se o processo, se a atividade de cada um vem de encontro realmente com o perfil da pessoa. E antes de tudo, né? Você entender qual que é a sua missão, visão e os valores da empresa, né? Eu já cheguei em empresa que tem isso lá porque é bonito. Tá escrito, né? Na parede. Tá escrito, existe nos livros aí de administração, que faz parte do processo, mas não, aquilo... a gente tem que ser coerente. A partir do momento que eu coloco isso como um valor para minha empresa, eu tenho que seguir também, né? É igual nós enquanto pessoas. Eu tenho meus valores que eu não abro mão, né? Então, para eu ir para uma empresa que tem os valores, né, parecidos com o meu, né, que estejam alinhados com o meu, né, essa é a palavra mais adequada, estejam alinhados, não, vai fazer todo sentido, né? Então, aquilo eu vou me sentir mais pertencente. Se a empresa escreve também para inglês ver e não faz razão para ela, como que ela vai buscar um colaborador para atuar na empresa dela se nem ela sabe o que ela quer?
Então, ela vai colocando pessoas que estão fora do escopo, né, daquilo que ela busca. Então, começam a ter os conflitos, né, e aí o negócio não flui. Então, acho que a primeira coisa é você olhar missão, visão, valores, né, e olhar para regulamento, entender que a gente tem que olhar o cenário atual. As regras, elas são importantes, elas são, né, mas às vezes a gente precisa ter o bom senso. O bom senso, ele tem sempre que prevalecer, né, acima de tudo. A regra nos dá um norte, né, é igual que eu estava falando para você de propósito. Eu tenho o mesmo propósito que você, mas a minha missão para levar o meu propósito é diferente do seu, né? Posso falar da FICA Benefícios? Claro. Ela oferece benefícios, né? Não, é isso Você aí. leva felicidade para as pessoas, Sim. mas a tua missão de levar a felicidade para as pessoas é diferente da minha. Uhum. É claro que a minha também tem a ver com benefícios, né? Mas eu também tenho uma outra pegada nesse processo. Eu até ouvi uma comparação outro dia que faz sentido. Por exemplo, aquele cantor Alok, né? Ele tem um propósito de levar felicidade para as pessoas. Qual que é a missão dele? Ele leva através da música. Aí você pega uma cabeleireira. Ela também tem um propósito de levar felicidade para as pessoas, mas ela leva através da beleza, né? Então, a missão, ela é diferente. Cada um tem a sua missão, mas tem o mesmo propósito. E a gente tem que entender isso dentro da empresa. Todo mundo tem um propósito só dentro da empresa. Qual que é o objetivo de todos, né? E qual que é a meta de cada um para chegar naquele? E eu chego nas empresas, não tem. Eu falo para o funcionário, qual que é a sua meta? A meta do mês, né? Vendas sabe bem disso. Por que vendas é um setor que está sempre à frente, né? Porque eles têm isso muito, muito claro. Agora, a missão para chegar nesse propósito dele, às vezes, né, atropela um pouco. Sim, sim. Então, a gente tem que pensar Sei nisso. bem O como bom senso, ele tem que prevalecer sempre, Sim, né? As regras, elas vão dar o norte. CLT tá aí para dar o norte, mas a gente tem que ter bom senso. Sempre. E essa reflexão, ela é importante, né? Porque sem o bom senso pode acontecer uma catástrofe. Então, eu já independentemente da regra que está escrita. Exatamente. Né? Eu já tive caso de estar numa empresa que o gestor fala para mim, mas tá escrito na CLT. Eu falei, tá, mas é isso que você quer mesmo? Vamos pro bom senso. O que nós vamos ganhar com isso? Né? É isso. Nossa, pesado, né? Meu Deus. Pesado. Então, assim, realmente é você se conhecer, né? Eu falo que a ponto de partida é o autoconhecimento e ele começa a fazer sentido para tudo. Né? E o funcionário, ele também, né? Pensando no colaborador e pensando na gestão do RH com esse colaborador, a gente sempre tem que pensar que esse colaborador carrega mais alguém junto com ele, né? Ele nunca está sozinho. Exatamente. Né? No mínimo tem ali um pai, uma mãe, uma esposa, filhos, enfim, ele tem alguém de convívio social dele que, de certa forma, o influencia, e as coisas que acontecem com essa pessoa também vão influenciar. Então, o olhar, ele meio que tem que ser 360 graus, né? Aí eu já rolo um tema para um próximo podcast. A gente entra em crenças, né? Porque cada um também tem a sua história. Sim. Né? E a gente tem que levar em consideração também tudo que você viveu, né? E aí é tema para um próximo podcast. Muito também, bom. Porque tem muita coisa para falar em relação a isso, o quanto que isso nos Papo bloqueia, é bom, né? O negócio flui. O quanto que isso nos bloqueia, nos dá permissão para a gente ser o que a gente quer ser, a gente pode ser tudo o que a gente quiser, né? E tá tudo dentro da gente. A gente se cura de doenças, a gente é capaz de tudo. Mas as crenças muitas vezes nos limitam para isso. Mas eu vou deixar aí para os próximos capítulos. Não vai faltar oportunidade, se Deus quiser. Sandra, a gente está caminhando para o final. Eu gostaria muito que você deixasse uma mensagem, né? O público que está do lado de lá é o seu público também, né? Tem muita gente que está nos ouvindo, nos assistindo aqui, que vai nos assistir posteriormente. Gostaria que você deixasse uma mensagem de felicidade no trabalho, incentivasse, né, os RHs, os líderes a experimentar, porque a gente sabe que é um assunto que ainda, apesar de ele estar muito presente em todos os eventos, né, nas consultorias de RH, isso a gente já vê aparecendo bastante, mas na prática a gente vê pouca iniciativa. Então, por favor, deixe uma mensagem para incentivar essas pessoas a começar a abordar esses temas internamente, começar a fazer o trabalho, né? Porque quanto mais gente tiver falando disso e de fato colocando isso em prática, maior vai ser o movimento, então, e aí todo mundo vai ser beneficiado disso, né? Esse assunto, ele tem uma importância muito grande porque ele tem um cunho social gigantesco,
né? As pessoas elas estão cada dia mais doentes, né? Tá Pela carga de urgente isso, trabalho, pela exposição a telas e isso tudo que a gente já sabe. Então, acaba sendo também papel da empresa cuidar do colaborador, né? E quando a empresa consegue fazer isso da forma mais afetiva possível, ou da forma mais próxima possível do funcionário, ela está, de certo modo, entregando para a sociedade um retorno muito grande, né? Então, fica à vontade. Sem dúvidas. Eu acho que a gente tem que começar, sabe? Com medo, sem medo. Eu estou estudando aí a felicidade já tem muito tempo e por muito tempo também tive medo porque eu sempre, né, quis entregar tudo muito bem feito, sempre buscando perfeição e a gente vai aprendendo no caminho, né? Mas a gente tem que começar. E é igual trocar pneu de carro, né? Se o meu carro furar o pneu na estrada e eu ficar dentro do carro esperando alguém parar para me ajudar, não vai acontecer. Se eu descer e for trocar meu pneu, com certeza alguém vai parar, vai me ajudar e a gente vai ter sucesso. E eu acho que a mensagem que eu gostaria de deixar é que a gente comece. Comece a fazer, a olhar para as pessoas, a olhar para esse tema e buscar, de fato, uma saúde mental, né, no ambiente de trabalho que está cada vez mais adoecendo as pessoas. E a geração Z vem aí. A geração Z, ela vivenciou, né, os pais se afastando do ambiente de trabalho. Então, elas vão para o mercado, mas elas não ficam mais só pelo salário. Né? E a gente, da geração X aí até a Y, acabava se realmente vestindo a camisa, mas por N situações, né? E para finalizar a minha última mensagem, eu gostaria também de despertar as pessoas aqui ao sentido da morte. Apesar de parecer forte, mas quando eu olho para a morte como um sentido da vida, eu entendo que a qualquer momento eu posso não estar mais aqui. Então isso começa a fazer sentido para eu ter ação hoje e agora, a viver o agora. Sim. Né? Porque as pessoas elas estão adoecendo porque elas estão presas no passado, né? Ou então preocupadas com o futuro, mas não estão vivenciando o aqui e agora, que é o que a gente tem que buscar nesse processo todo de felicidade, é a gente vivenciar o aqui e agora. E quando eu tenho consciência de morte, eu vivo esse processo, porque eu sei que eu não sei, daqui a pouco eu posso descer a escada ali, enfim. É isso. E é isso, aí eu passo então a querer fazer aqui e agora. Então começa. É um tal de ficar esperando o momento perfeito para fazer as coisas, né? A gente fica esperando, e aí? É isso, né? vou esperar tal coisa acontecer, porque aí eu começo a fazer. E, na realidade, esse mundo perfeito, ele não existe, não né? existe. É muito difícil, não acho que vai acontecer. Sandra, queria te agradecer mais uma vez, tá? Foi um prazer enorme ter você aqui com a gente, tá? Compartilhando esse espaço que é maravilhoso, as portas aqui estão sempre abertas para você, fique sabendo disso. Eu gostaria também de te dar um presente, né, que é o símbolo aqui do nosso podcast, que é a nossa caneca. Muito obrigada. A gente sempre compartilha esse presente com muito carinho com os nossos convidados. E vamos fazer um movimento muito grande aí para a gente conseguir transformar a vida dessas pessoas, incentivar os RHs a falar desse assunto. Né? E é basicamente isso. Eu queria, de coração, deixar aqui um abraço e todo o meu agradecimento a você aí por ter se deslocado, vindo até aqui prestigiar a gente. Contem sempre comigo. Os RHs aí que estejam me ouvindo, eu fico à disposição nas redes sociais, no WhatsApp, também está lá nas minhas redes sociais, meu telefone. E espero que tenha feito sentido para vocês e que se eu conseguir tocar o coração de uma pessoa, para mim já fez total sentido estar aqui nesse momento agora. Eu tenho certeza, viu, que muita gente foi impactada, foi um conteúdo muito maravilhoso. Que muito bom. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, viu? Valeu. Até mais.